Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês um comentário sobre Taurus. O que é que aconteceu, por que que as ações caíram bastante, né, depois do resultado, mas mais do que isso, qual que é a minha visão sobre a empresa ao longo aqui dos próximos anos e se vale ou não a pena continuar uma análise ou até mesmo comprar a empresa, tá? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te trazer todos os destaques aqui e óbvio, né, acho que o mais importante é um pouco da minha visão. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta qualquer coisa agora nesse vídeo, tá? Isso tem ajudado muito o YouTube a divulgar meu canal para mais pessoas, então nem que seja um obrigado pelo vídeo, pode ser um valeu, só isso, pode ser, pô, um forte abraço, Bruno, valeu pelo vídeo, qualquer coisinha mesmo que você comentar é muito interessante. E óbvio, se você quiser deixar sua opinião sobre Taurus, vai ser bem legal de saber, certo? E lembrando, sai vídeo todos os dias, então se você perdeu algum, volte aí e assista, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, quero mostrar e usar essa notícia aqui pra gente fazer o vídeo e depois olhar um pouquinho do press release da própria companhia, tá? Então, por mudança na regulação, Taurus vê lucro líquido cair mais de 80% no ano, para 35,4 milhões. O novo governo vem atuando de forma direta para diminuir as concessões de armas para caçadores e colecionadores, tá? Então, basicamente, o que a gente viu? Vamos passar aqui principalmente pelos dados, depois eu vou começar a falar minha opinião. Então, o lucro foi para 35,4, tá? 80% menor, basicamente, do que os 195 milhões visto no ano passado, em 2022. Em parte, tá, esse recuo acompanha a queda da receita líquida, que foi de 33% de queda, saindo de 676 milhões para 453, tá? No mercado interno, ou seja, falando aqui de Brasil, o faturamento recuou mais ainda, tá? Mais de 60%. Foi de 192 milhões para 73 milhões. E no externo também caiu, um pouco menos do que o interno, para 483, foi para 379. Né? As suas duas unidades industriais aqui no Brasil e nos Estados Unidos também produziram um volume inferior dos seus produtos. Né? Foi de 331, foi o que aconteceu, uma queda de basicamente mais de 40% do que a gente viu lá em 2022, tá? O volume de vendas da Taurus no primeiro TRI de 23 foi de 352 mil unidades, tá? Uma queda de 31,9% em relação ao ano anterior. Olha aqui o que fala a própria empresa. Isso se deu principalmente em razão das vendas no mercado doméstico, que foram impactadas pela indefinição em relação à regulamentação, tá? Para o nosso segmento, além da situação econômica geral, soma-se a expectativa com relação à regulamentação relativa ao setor. Vai lembrar, no primeiro dia desse novo governo, a gente teve um decreto que basicamente acabou com todas as medidas que tiveram no governo anterior e agora fica essa expectativa do que é que vai acontecer, tá? E na verdade isso ainda não foi colocado em pauta, né? Isso não foi falado, na verdade, como que essas coisas vão acontecer. O que a gente espera, né? E até por eu fazer parte desse mundo, e como colecionador, caçador e atirador, o que a gente espera, basicamente? Uma regulamentação mais forte. Então a gente vai ver uma dificuldade, na verdade, no acesso às armas, né, aos produtos. A gente vai ver, de certa forma, uma dificuldade na obtenção de novos CRs para você, de fato, ali se tornar um caçador, atirador, colecionador. E, obviamente, uma maior dificuldade em se obter esse tipo de produto, né, que a gente acaba usando para essas competições, para as caças que são regulamentadas e tudo mais. Então, o que acontece? Tudo isso faz com que as pessoas, deixem de comprar. Não só deixem de comprar por uma questão de regulamentação mesmo, elas não conseguem, ou aqueles que já têm acesso ficam céticos e falam, eu não vou comprar agora até saber o que vai acontecer. Porque vai que compra, aí não pode mais, aí tem que devolver, aí perde dinheiro. Então fica um pouco desse pensamento, tá? Acho que vale lembrar, tá? Vejam só, aqui a gente tem um pouco, eu vou mostrar já o perfil da dívida aqui para vocês, eu só quero voltar um pouco no que falou a própria empresa aqui, eu separei para vocês um pedacinho, tá? Ó, os resultados que apresentamos até aqui, vou dar até um zoom para ficar mais fácil. Ficaram de acordo com a nossa expectativa, com o mercado reagindo conforme havíamos antecipado em nossa mensagem no primeiro TRI de 22. Foi um trimestre no qual a demanda esteve pontualmente menos aquecida, especialmente se comparado ao mesmo TRI do ano anterior, quando os resultados foram fortes em função das circunstâncias específicas do período. Tá? Tanto Estados Unidos quanto o Brasil, o pessoal já antecipando o novo governo e saindo para comprar mesmo, né? Ou seja, naquele momento as vendas foram muito boas. As condições extremamente favoráveis do mercado dos últimos anos, com a demanda atingindo níveis sem precedentes a partir de 2020, encontraram a Taurus capacitada para aproveitar as oportunidades que se apresentavam. E assim o fizemos, tá? Ao mesmo tempo, sempre foi consenso em nossa conjuntura que aquilo era excepcional, tá? E não se manteria. O cenário atual do mercado está em linha com o que prevíamos, mas mesmo assim, a Taurus manteve sua posição de liderança no mercado, considerando os últimos 12 meses. Vamos lembrar, uma coisa que, sempre foi ruim para a Taurus e que o pessoal ainda olha, é o perfil de alavancagem da companhia, tá? Então perceba, a alavancagem
mesmo com esse cenário pior, tá? Com o EBITDA ajustado pior, essa geração de caixa menor, dado esse menor nível de receita, menor nível de vendas, mesmo assim a alavancagem se permanece basicamente em zero. Ela sai em 2018 de 11 vezes para 0,15. Ainda é muito saudável, gente. E vamos lembrar, esse setor ele é um pouco mais volátil mesmo, dado que ele está lidando com uma maior regulamentação. Vamos lembrar, a gente ainda tem... A gente voltar aqui para cima, vocês vão conseguir ver. Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tô achando aqui, ó. A gente ainda tem, sim, uma receita líquida basicamente proveniente do 80%, tá? Mais de 80% dos Estados Unidos. É um país onde se tem um acesso mais facilitado, a regulamentação já é muito mais clara, inclusive isso faz parte da Constituição como direito fundamental. Então é mais difícil da gente ver lá um cenário como a gente está vendo aqui no Brasil, né? Dessa indefinição da regulamentação. Mas a gente sabe que existe sim essa exposição da Taurus no mercado interno e, cara, vai ser prejudicial. Óbvio que vai. Isso já era esperado, tá? Então, ao meu ver, essa reação muito negativa das ações nesse momento era ou o pessoal que estava no mundo da lua, de certa forma, tá achando que tudo seria mil maravilhas, mas não é. Desde de 2022, daquele ano, desde, na verdade, das eleições, que a gente já sabia o resultado, já se era esperado que essa empresa específica ela seria mais afetada, mercado interno. E por uma razão também de uma linha de comparação muito grande com os Estados Unidos nos anos passados, 2020, 2021 e também 2022, é claro que isso iria cair. É um pouco, ao meu ver, já uma expectativa. Alguns com essa expectativa quebrada, por isso estão vendendo as ações. Mas agora, o que a gente tem que olhar? É uma empresa que está gerando caixa. Quando a gente volta aqui, veja, a gente até pode pegar dessa maneira mais fácil. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, veja. O EBITDA, que é basicamente aquela aproximação, né, da geração de caixa operacional da companhia, ele caiu 73%, tá? Foi de 241 para 64. Mostra que a empresa piorou? Sim. Mostra que ela deixou de gerar caixa? Mostra que ela agora está com problemas? Não. É simplesmente um cenário mais adverso e que todas as empresas podem passar por isso. Essa é a minha visão. Fora isso, a gente tem uma empresa que tem uma política de dividendos que costuma ser interessante, óbvio, vai ser melhor quando o resultado vier melhor, mas não é uma empresa que passa por problemas. Ela deixou de ser uma empresa problemática. Então, a minha opinião, resultado, de certa forma, não foi ruim. Quer dizer, o resultado no curto prazo foi ruim, mas olhando para uma ótica de mais longo prazo, não foi tão ruim assim. A empresa permanece na linha que ela mesma atribuiu para ela, gerando caixa, controlando dívida e conseguindo inovar e diversificar em mercados externos, mercado interno obviamente também, mas tem essa diversificação, o que mitiga esse risco. Imagina se fosse só Brasil, aí estaria lascado mesmo, porque essa indefinição, ainda mais por 4 anos, poderia fazer a empresa quebrar, sim, se fosse só no mercado interno, mas não é o caso, beleza? Bom, só resumindo, o resultado foi ruim sim no curto prazo, a gente viu queda robusta em termos de volume, em termos de receita, em termos de lucratividade. Não é animador, os dividendos no curto prazo podem vir um pouco pior, especialmente esses relacionados a esse resultado, mas a gente tem que sempre colocar aqui, estamos investindo em projetos de longuíssimo prazo. A minha opinião, acho que ainda vale a pena a gente continuar analisando o Taurus. Eu não tenho na minha carteira, era uma empresa que eu estava pensando sim em colocar, justamente por essa visão de uma boa geradora de caixa e depois uma boa distribuição de proventos, mas é simplesmente agora um indicativo da gente continuar a análise. Tá? E depois, óbvio, aproveitar os bons preços se for uma boa análise, né? Se for realmente uma boa empresa para colocar. Então fica ligado aqui no canal, vou continuar com esses vídeos. Quero trazer esse vídeo aqui só para mostrar um pouco dessa opinião e ao longo aqui dos próximos eu começo a trazer um pouco mais da análise se vocês quiserem. Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.